Estar aqui com os irmãos para cultuarmos a Deus. Deus é fiel. Aqueles que podem, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 56. Glória a Deus. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, versículo de número 56. Aleluia. Tivemos uma aula aqui pela manhã, uma aula abençoada. Confesso que fui embora pensando na aula, no conteúdo que foi passado. Eu fiquei muito maravilhado. Cheguei em casa, não parei de estudar, comecei a pesquisar, estudar, e vi que Deus estava falando comigo através desse texto. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 56. Quem achou, diga amém. Amém. Diz a palavra do Senhor. E disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. 57. Mas eles gritaram com grande voz, tamparam os seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, e expulsando-o da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas depuseram os seus vestidos aos pés de um mancebo chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, receba o meu espírito. 60. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Você pode tomar o assento em nome de Jesus. Glória. Queridos irmãos, mediante a vida deste homem, eu vejo que ele é um vencedor. E olhando para a igreja, eu quero abordar aqui uma questão do vencedor em todas as circunstâncias. Existem pessoas que vivem a vida à luz da Bíblia Sagrada. Essas pessoas, elas vencem em toda a prova que elas entram. São vencedores em todas as circunstâncias. Mas olhando para o mundo que estamos vivendo hoje, e este mundo que eu quero dizer nos dias de hoje é para nós que servimos a Jesus, para a igreja do Senhor, é de se assustar aquilo que ouvimos acerca dos nossos irmãos, quando estão passando por algum tipo de problema. Chega a doer o coração, presbítero Arthur, de ouvir as pessoas olhando uma para outra e dizendo: olha, se for para servir Jesus e passar por essa humilhação, eu prefiro ir embora. Se for para andar com Cristo e padecer do jeito que eu estou padecendo, isso não é para mim. É normal vermos pessoas vivendo dessa forma. As pessoas estão achando que o cristianismo ou o evangelho de Cristo é um parque de diversão, aonde todo momento eu tenho o meu sorriso, eu tenho a minha emoção da alegria desperta, com brincadeiras, com coisas banais. Não, o evangelho de Deus não é isso. Jesus nunca mostrou isso para os seus discípulos. Pelo contrário, Jesus diz: antes de ele odiar a vós, lembra que primeiro eles odiaram a mim. Aleluia. Jesus, ele foi preparando os discípulos, porque Jesus sabia muito bem que o dia mau estava para vir. Jesus é o nosso espelho, e isso não é de se negar. Aleluia. Nós somos um cristão, e o cristão, ele tem uma base. A base do cristão é Cristo Jesus. Aleluia. O meu e o seu Cristo, ele morreu crucificado. E muitas das vezes queremos receber aplauso, abraço, palavra de autoajuda. Irmão, quando pregamos o evangelho, se prepare, porque o inferno vai se levantar contra a tua vida. O nosso erro é achar que o evangelho é simples escritura. Não é. Nós somos mais que privilegiados de pregar o evangelho. Sabe por quê? Porque olhando para a Constituição, lá tem diversas leis. Nenhuma delas muda a vida de um cidadão. É normal o contexto que a gente vive. A gente vê amigos nossos indo presos, indo parar em um presídio. Lá tem normas, tem regras a ser seguidas. E muitos dos nossos amigos, quando saem de lá,
polícia militar também não tem o poder de mudar a vida de ninguém. Pelo tempo que eu andei na criminalidade, roubando, gerenciando biqueira, eu tive amigos que estavam aí comandando a comunidade. E a gente sabe que quando um homem, um usuário de droga é pego em um delito que ele cometeu dentro da comunidade, o crime organizado pega, maltrata, bate nele. Mas o que incomoda o meu coração é que não passa 2 dias, ele está cometendo um delito na comunidade. Meu Deus. O que você quer me dizer, irmão Tiago, é que o crime organizado não muda também a vida de ninguém. Mas eu tenho algo de Deus para te falar. O Evangelho de Jesus, Aleluia. quando ele é proclamado, quando ele é pregado e entra no coração do Noia, nunca mais ele volta a usar crack. Ele coloca a Bíblia na mão e começa a pregar a palavra. Quando o Evangelho entra num coração do traficante, nunca mais ele pensa em roubar ninguém, nunca mais ele pensa em traficar para ninguém. Ele pega a palavra, levanta na mão dele dizendo: eu vou virar pregador, eu vou virar pregador da palavra. Glória, glória. Quando o Evangelho entra no coração do policial corrupto, nunca mais ele pensa em corrupção, nunca mais ele pensa em maltratar ninguém, porque a presença de Deus passa a tomar conta da vida dele, ele muda de vida. É claro que o inferno vai se levantar contra a tua vida. Você não está pregando a história de gibi, você não está pregando aquilo que você viu em filme, no cinema, não. Você está pregando a palavra revelada de Deus. Vai incomodar o inferno. O inferno certamente vai se levantar. Mas o interessante, presbítero Arthur, que a perseguição é difícil de se passar pela perseguição. Eu exercer a minha fidelidade quando tudo vai bem é fácil. Eu falar que sou fiel quando o tanque do carro está cheio, as contas estão pagas, o armário está daquele jeito, a fartura em abundância é fácil. E para me mostrar minha fidelidade no dia mau, como Sadraque, Mesaque e Abednego, sabendo que a fornalha está cheia de fogo, consumiu aqueles homens, eles têm uma oportunidade, é só adorar a estátua que não vai para a fornalha, mas eles olham para Nabucodonosor dizendo: nem tente tocar a buzina, porque eu sou fiel. Eu não sou só fiel com dinheiro no bolso, eu sou fiel sem dinheiro, eu sou fiel sem o meu carro, eu sou fiel desempregado, eu sou fiel mesmo entrando na fornalha. Nós temos que ser fiel. Um cristão, verdadeiro cristão, pastor Walter, ele é fiel. Ele não tem dupla personalidade. É fiel aqui dentro, não é fiel lá fora. Quantos dos nossos irmãos não estão negando a Jesus nas simples coisas? Às vezes está conversando com um mundano louco para receber uma palavra, e a gente nega a palavra dele. É só a palavra que transforma. É só a palavra que liberta. Eu poderia muito bem subir aqui essa noite, falar um monte de palavras que vocês não iriam entender, fazer uma atração, fazer muitas coisas que iam admirar, vocês iriam olhar e falar: meu Deus, o fogo está descendo. Mas eu tenho algo de Deus para falar para a tua vida. Isso não vai transformar a tua vida. O que vai transformar a tua vida é a palavra do Senhor, é a palavra revelada, a palavra que transforma. Nós temos que ser fiel, porque quando liberamos a palavra, a perseguição é certa nas nossas vidas. E quando eu falo de fidelidade, é em todas as circunstâncias. A Bíblia diz no livro de Daniel, capítulo 6, versículo 10, que ele soube que o edito foi assinado. Ele ficou sabendo que o documento está assinado. Aquele que orar
consultar nada antes ao rei, vai ser jogado na cova de leões. Meu Deus. Ele ficou sabendo, mas ele era fiel. Aleluia. Não é a cova de leão que vai parar a oração ao Todo-Poderoso. Ele não pode mudar a minha personalidade, porque eu vim para cá, eu já era fiel na minha terra. Eu vou orar ao Deus Todo-Poderoso. E o Deus do Daniel não permite que ele é devorado pelos leões. Por quê? Por causa da sua fidelidade. Nós temos que ser fiel. Essa característica o cristão não pode perder em hipótese alguma. Aleluia. Mas é terrível, por onde a gente anda, a gente vê as pessoas se identificando. Eu sou o pastor, eu sou o obreiro, se identificando, mas olhando para a Bíblia, o cristão, o homem de Deus, ele nunca precisou se identificar. Por que você acha que Jesus olhou para os discípulos dizendo: vós sois o sal da terra e a luz do mundo? É que aonde você for chegar, eles vão compreender que você é diferente. Aleluia. Por que você acha que no livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo 9, aquela mulher sunamita olha para o marido dela e fala assim: pastor Vogt, eu vejo que este homem que passa todas as vezes na porta da nossa casa é um santo homem de Deus. O que você está querendo dizer com isso, irmão Tiago? Você não precisa abrir a boca para falar quem você é. Você é uma carta aberta. Você está sendo observado. Ele já conhece a tua vida. No momento oportuno eles vão abrir a boca dizendo: eu preciso aceitar esse Jesus, porque esse irmão é diferente, não é igual aos outros. Ele é o verdadeiro cristão. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Espírito Santo. O crescimento acontece na igreja através da palavra. Aleluia. Não tem como negociar. Mas todo crescimento traz problema. Meu Deus. Todo crescimento ele traz problema, e isso é real em todas as áreas das nossas vidas. Aleluia. Pode conversar com um empresário, com um comerciante. Pergunta para ele como foi o processo, como foi a evolução antes de obter o sucesso. Você sempre começa com algo pequeno, mas quando esse algo vai crescendo, vai surgindo problema. Por exemplo, eu tenho um estabelecimento, e o estabelecimento, pastor Walter, com o tempo começa a crescer. Ele crescendo, o primeiro problema que vai aparecer na minha vida é: eu preciso contratar pessoas para trabalhar para mim. E contratando funcionário, eu vou ter outros problemas, porque eu preciso pagar os direitos dos funcionários. Então todo crescimento causa problema, e isso não é novidade para ninguém. A gente lê um versículo aqui de Atos dos Apóstolos mencionando a vida do homem chamado Estevão. Aleluia. Mas se a gente olhar no capítulo 6, no versículo 1, a gente vai ver que é interessante que a igreja começa a crescer. Aleluia. Mas quando ela cresce, o problema aparece junto. Porque é normal, irmão Amir, as coisas crescer, começar a evoluir, os problemas vão vir. Porque somos seres humanos. Cada um tem uma mentalidade diferente. Nós estamos se conhecendo. Então é normal uma discórdia ou alguma confusão aparecer no meio do povo. Mas o Espírito Santo trabalha na vida do cidadão preparado para colocar ordem na casa. Aleluia. No capítulo 6, no versículo 1 diz: ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Então o problema apareceu junto, mas os discípulos tinham outros problemas para resolver. Eles estavam pregando, eles estavam ensinando. Então eles vão reunir a multidão e vão conversar com a multidão para escolher 7 homens capacitados. 7 homens estruturados. Porque o problema ele precisa ser resolvido da melhor forma possível, presbítero Arthur. Porque se eu não resolver o problema da melhor forma possível, eu causo outro problema. E causando outro problema, as coisas não vão evoluir. Vai ter destruição. Vamos matar os irmãos na fé.
vamos machucar o irmão, porque a palavra de Deus não é brincadeira. A palavra diz que ela é comparada a mais de uma espada que corta juntas e medula, uma espada de 2 gumes. Nós temos que saber manejar essa espada. Aleluia. Então o crescimento aparece e agora os discípulos escolhem 7 homens. Mas o interessante é que eles escolhem 7 homens capacitados, escolhem 7 homens preparados, escolhem 7 homens cheios do Espírito Santo do Senhor. No verso 3 diz: escolhe, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais constituímos sobre este importante negócio. Não é qualquer pessoa, presbítero Arthur. É por isso que o apóstolo Paulo ele diz para Timóteo, pastor Timóteo, capítulo 2, versículo 15: procure apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Por que Paulo fala para Timóteo apresentar para Deus? Porque nós temos que se apresentar para o Todo-Poderoso. É Ele que vai moldando, que vai preparando. Porque quando surgir a necessidade na igreja, você se apresentou para Deus, a igreja vai te apresentar para o povo. Primeiro você se apresenta para Deus. Quando houver uma necessidade na igreja, Deus vai pegar você e vai apresentar para o povo. Eis aqui um varão cheio do Espírito Santo, hábito para resolver esse problema. Coloque ele, coloque ele. Glória a Deus. Glória. Aleluia. Aleluia. Eu tenho certeza, irmão, que essa obra ela vai crescer, porque aqui tem palavra. Eu não tenho dúvida disso. Mas o grande problema não é o crescimento, o grande problema é a preparação. Será que estamos preparados para lidar com um grande número de pessoas? Aleluia. Para os problemas que vai vir. Eu sei que vai crescer, a palavra está sendo pregada. Quando a palavra é pregada, presbítero Arthur, tem crescimento. Mas nós temos que estar preparados para receber o povo da melhor forma possível. Aleluia. Deus está nos preparando, eu tenho certeza disso. As coisas vão começar a fluir, mas nós temos que estar preparados. Por quê? Porque quando a necessidade aparecer, quando o problema aparecer, nós vamos saber resolver da melhor forma. E o exemplo maior para isso são esses discípulos que agora já estão na qualidade de apóstolo, preparadíssimos, e colocaram 7 varões capacitados para resolver esses problemas que estavam aparecendo no meio do povo. Eu reparo Jesus no livro de João, capítulo 2. Jesus é especialista em resolver problemas. Aleluia. Ele está naquela festa de casamento, aquelas bodas em Canaã. A Bíblia diz que o vinho, que era a alegria dos judeus, é uma cultura, acaba no meio daquele povo. E segundo historiadores, aquela festa durava em cerca de 7 dias. Imagine a vergonha para o noivo ou para o esposo, que agora o seu vinho acabou e os convidados estão lá. Imagine, ia ser motivo de chacota. Mas Jesus, quando ele diagnostica aquele problema através da tua mãe, aleluia, ele não expõe para os outros a necessidade da festa. Ele chama o servente oculto dizendo: pega a talha, enche de água e já leva para o mestre Sal. Sabe o que Jesus está mostrando para nós aqui? Os problemas, eles não são para ser exposto para os outros. Nós temos que resolver da melhor forma possível, sem querer explanar. Estamos vivendo em um tempo onde diagnosticamos o problema, já querendo postamos no Facebook, no Instagram, no WhatsApp. Problema precisa ser resolvido da melhor forma possível. Eu lembro da ministração do profeta Arthur, meu irmão, pregando acerca da parábola do bom samaritano. Quando ele encontra aquele homem semi-morto, ele já cuida logo das feridas. Ele tampa as feridas, porque ferida aberta traz problema. Eita, coisa linda. Sabe o que Deus está querendo dizer para nós nessa noite? Acontecer na igreja, resolva na igreja. Não leva para fora não. Não destrói o teu amigo não. Resolva da melhor forma possível, mas através do Espírito Santo de Deus.
Ele sabe o valor que tem uma alma. E o valor, o dólar não expressa o peso, a libra, o euro, o real. Foi o sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. Não foi só para mim, foi para a humanidade toda. João capítulo 3, versículo 16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. Nós temos que tomar todo o cuidado. Então entenda que está sendo uma preparação. Eu não tenho dúvida disso. Mas nós vamos ser aprovados para a honra e glória do Senhor. Aleluia. Mas é de se perguntar, qual foi a causa do crescimento? É de se perguntar, presbítero Arthur. A gente encontra no versículo de número 7 do capítulo 6 de Atos. E crescia a palavra de Deus. E crescia a palavra de Deus. Eu vou ler de novo. E crescia a palavra de Deus. Aleluia. E em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos. Grande parte do sacerdote obedecia à fé. Você está me entendendo, irmão? O crescimento é através da palavra. Não tem como negociar. Presbítero Arthur, meu irmão, o crescimento só se dá, pastor Valt, aonde tem palavra. Talvez você pode estar pensando, mas eu conheço lugares que eles não pregam a palavra e está crescendo. Não é crescimento, isso aí é inchaço. E o inchaço uma hora desincha. São crentes parecidos com surfista. O que ele quer na realidade é pegar uma onda. Quando a praia não oferece a onda para ele, um olha para o outro dizendo, vamos para outra praia, porque aqui acabou a onda. Mas nessa noite eu estou vendo crente aqui que não é surfista, é mergulhador. Ele quer mergulhar no profundo da palavra, porque é no profundo da palavra que a gente descobre as riquezas do evangelho. Aleluia! Tem palavra na igreja primitiva, está tendo crescimento. Aleluia! E não é pela emoção, porque lemos aqui no verso 7 que muitos dos sacerdotes estavam obedecendo a fé. Aleluia! Irmãos, naquele tempo, naquele período, existia aproximadamente de 4.000 a mais sacerdotes dentro do templo. Eles estavam vindo Jesus sendo pregado, eles estavam abandonando o templo para seguir Jesus. Glória! Oh, aleluia! Porque sabemos nós que o sacerdote, ele defendia a lei de Moisés. Eles acreditavam no Deus único. Então quando surge esse homem chamado Estevão, eles vão ficar perturbados. Porque aqui estamos falando de um grande homem cheio do Espírito Santo. Aleluia! E esse homem, ele começa a pregar a palavra. Estrategista, pastor Valt, ele começa a pregar aquilo que o sacerdote conhecia. Glória! Ele vem falando da Torá. Ele vem falando da lei, dos patriarcas. Ele vem falando de Moisés, vem falando de Davi. E os sacerdotes, como eles tinham já o Antigo Testamento em mãos, eles estavam conferindo, eles conheciam o Antigo Testamento e está tudo normal. Mas quando esse homem começa a falar de Jesus, as coisas mudam. Assim é na nossa vida, irmão. Quando começamos a falar de Jesus, muitos vão se levantar. Mas o gratificante não são as pessoas que se levantam fisicamente para nos agredir. O gratificante são as pessoas que levantam espiritualmente. Aqueles que ninguém dava nada, já estava no bico do corvo, já estava jogado na sarjeta, mas por ouvir a palavra de Jesus, se levantou, construiu a sua família. Hoje prega a palavra, hoje virou pastor, hoje tem uma boa família, hoje tem uma reputação e tem algo mais de
terminar, que o horário já passou. É um homem diferenciado, é o Estevão. Glória a Deus. Cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. Cheio da presença de Deus. Levantado para o Senhor. Ele não quis se mostrar pronto para o homem, ele mostrou para Deus. Aleluia. No momento que a igreja precisou, Deus apresentou ele. Glória. É assim que vai ser na tua vida. Nome de Deus. Não se preocupe com o homem. Se preocupe em apresentar ao Senhor. Aleluia. Porque o olho do homem até a curva enxerga, o do Senhor vai além da curva. Glória. Ele te vê no teu quarto todo fechado. Ele te contempla no teu emprego. Ele te contempla naquele banheiro. Apresente aprovado para o Senhor. Porque quando a obra precisar, o Senhor vai te apresentar para o nome dele ser glorificado através da tua vida. Aleluia. Bendito é Deus. Aleluia. Graças te damos. Versículo 56 do capítulo 7 que a gente leu. Ele disse: eis que vejo o céu aberto. Glória. Irmão, quer ver o céu aberto? Aleluia. Quer contemplar o céu aberto? Bendito é Deus. Pregue a palavra de Deus. Aleluia. Você quer ver o céu aberto? Fale do amor de Jesus Cristo. Glória. Você quer ver o céu aberto? Vai ser muitas das vezes você não vai pregar aquilo que o povo quer ouvir. Você vai pregar aquilo que eles precisam ouvir para obter a salvação. Quer ver o céu aberto? Faça como Estevão. Eu não sei o que vai acontecer comigo, mas eu preciso abrir o olho de vocês. Foram os seus pais que mataram Jesus. Foram os seus pais que mataram os profetas. Foram os seus pais que sempre rejeitaram a palavra, sempre rejeitou o Messias. Foi o seu pai, porque esse Jesus é filho de Deus. Glória. Nós temos que pregar a verdade. Glória a Deus. Muitas das vezes vai ser difícil, mas foi como eu disse aqui no início da mensagem. Eu preciso ser fiel, presbítero Walter. Aleluia. Eu tenho que ser fiel. Porque sendo fiel, só assim eu vou contemplar o céu aberto. Aleluia. Aqui tem uma grande revelação nesse versículo. Ele disse: eis que vejo o céu aberto, o filho do homem que está em pé, à mão direita de Deus. Glória. Nesse episódio aqui, Estevão já está quase morrendo. Meu Deus. Já recebeu muitas pedradas. Ele já está numa situação precária. Quando ele olha para o céu, ele vê o céu aberto e contempla Jesus. Jesus não está sentado, Jesus está de pé. Aleluia. Sabe o que isso quer nos dizer? É Jesus de pé falando para Deus: ah lá, meu Pai, valeu a pena o sacrifício. Olha o meu filho fiel. Olha o meu filho fiel. Olha o meu filho fiel. Ele não me negou, meu Pai. Ele está pregando lá embaixo. Olha lá, meu Pai. Está tomando pedrada, mas não fecha a boca. Ele está sangrando, mas está falando de mim. Ele está quase morrendo, meu Pai, mas olha ele lá. Ele é fiel. Ele é fiel. Ele é fiel. Então a palavra do Senhor quer falar comigo e com você nesta noite, dizendo: não importa a situação que você vai passar, o importante é ser fiel, porque Ele está te vendo. Ele está te vendo. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Não perca a tua fidelidade por um prato de lentilha. Aleluia. Não troque a tua fidelidade por coisa alguma, porque é a tua salvação que está no jogo. Não brinque. Não desista. Aleluia. Prossiga, porque o Evangelho é isso aí. Deus tem coisas boas para os seus filhos, claro que tem. Mas estou falando aqui de perseguição. Não estou falando de coisas financeiras, porque bem sabemos que se trabalharmos vamos ter boas condições financeiras. Aleluia. Vamos conquistar carro, moto, casa. Se trabalharmos, isso é fato na nossa vida. Eu estou falando de perseguição. Do adversário vir caluniar você, Meu Deus. dizer que você não é,
Não faça como Pedro, eu não conheço ele, mas estufa o defeito e fala, eu conheço ele. Eu conheço ele muito bem, sabe por quê? Porque quando eu estava na Fundação Casa, só ele confortava o meu coração. Ele ia me visitar. Foi ele que me tirou do crime e me colocou de volta na sociedade. Foi ele que me honrou. Foi ele que me capacitou. Foi ele que tirou os vícios da minha vida. E tem mais, ele tem uma casa preparada para mim. Glória a Deus. Bendito seja. Seja fiel. Seja fiel. Glória. Para finalizar, o interessante é que no verso 60 mostra o temperamento deste homem de Deus. Bendito é o nome. E pondo-se de joelho, como exclamou com grande voz, Senhor, não lhe imputes este pecado. Meu Deus. E tendo dito isso, adormeceu. Ele olha para aquelas pessoas que estão jogando pedra nele. Olha aí. Ele já viu o céu aberto, ele sabe que a conexão com Deus está direta. Glória. Se eu estou vendo meu Jesus, ele está me ouvindo. Glória. Aí ele libera a palavra, Senhor Jesus, não coloque este pecado sobre as costas deles. Sabe o que Estevão está mostrando para nós? Senhor Jesus, perdoa eles. Senhor Jesus, tenha misericórdia deles. Meu Deus. O controle emocional de Estevão é um controle emocional extraordinário. Aleluia. E assim precisa ser o meu e o seu emocional, porque isso já é fruto do Espírito. Glória. Gozo, paz, bondade, longanimidade, é completo. Aleluia. Não tem como o irmão tacar pedra em mim lá fora e eu devolver a pedrada. Olha aí. Não tem como. Aleluia. É jogando pedra, você levantando a mão e dizendo, Jesus te ama, meu amigo. Jesus te ama, meu amigo. Glória. Jesus te ama, meu amigo. Aleluia. E o interessante é que ele cai aos pés de um homem chamado Saulo de Tarso. Este homem era estudado em toda a lei, Torá, capacitado para defender a lei judaica. Ele cai aos pés deste homem e o apóstolo Paulo observa ele dizendo, Senhor, não impute esse pecado sobre eles. Imagine Saulo de Tarso olhando para Estevão e dizendo, que amor é esse? Como pode um homem estar sangrando, angustiando e falando essas palavras? Como pode esse homem dizer que está vendo o céu aberto? Eu não estou entendendo. Mas mal Saulo sabia que este mesmo Jesus teria um encontro com ele no caminho de Damasco. Mal esse Saulo sabia que seria um dos maiores missionários de todo o tempo. Sabe o que o Senhor está querendo dizer para mim e para você? A minha, a tua pregação, ela tem endereço. A minha, a tua pregação, ela tem um destino. Abre a boca por onde você for. Fale do amor de Jesus, porque o resto é com Ele. O resto é com Ele. Glória. Seja fiel, irmãos, e as palmas louvem ao Senhor.